corações! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou te falar uma coisa. Aqui em Irecê é só surpresa. O Senhor Jesus preparou este momento para que eu estivesse aqui com essa pessoa magnífica. É uma pessoa que é assim dinâmica, ela tem várias N qualidades. E eu vou apresentar para vocês a irmã Vera. Muito prazer, irmã Vera. Prazer, tudo bem? Seja muito bem-vinda, minha querida. Prazer, todo meu de estar aqui com você. Graças a Deus. Eu costumo dizer assim, senta na minha cadeira e seja bem-vinda. Muito obrigada. Aqui você está praticamente na sala da sua casa, ok? Ok. Fica à vontade. E eu quero te procurar, irmã Vera. A gente costuma já iniciar a nossa entrevista procurando para as pessoas como foi o seu tempo de juventude. Se quer contar alguma coisa, um fato que aconteceu, que te marcou na sua adolescência. Na minha adolescência, na simplicidade, né? Uhum. Nasci de uma família assim, humilde, né? No interior, ali, próximo a Barreiras, Riachão das Neves. Riachão das Neves. E assim, minha luta constante é, primeiramente, Deus na minha vida, né? Graças a Deus. Tudo Deus. Nós, como criança, minha mãe, né? Uhum. Criou nós ali com muito orgulho de ser filha de Betinha, né? Ali, filha do município de Riachão das Neves. Somos 3 filhos do mesmo pai e a mesma mãe. Uhum. E após a minha mãe teve mais uma filha e um outro filho, né? Olha, ou seja, então, são 5? 5 irmãos por parte de minha mãe. Sim. Né? Só que aí tem outros irmãos aqui, até em Irecê, inclusive, eu tenho um parênteses aqui, que meu pai foi ali de Ibipeba, né? Nasceu de Ibipeba, foi o primeiro prefeito do município de Ibipeba. Que maravilha! José Moura, né? E ele teve uma família aqui e após regrediu para Barreiras, né? Regressou, na realidade, regressou para Barreiras e lá ele constituiu uma nova família, né? Então somos muitos irmãos. Eita, família grande. São muitos irmãos, mas de parte da minha mãe são 5. São 5. 5 irmãos. Que bem. Então, tenho muito orgulho de fazer parte dessa família, né? Graças a Deus. Amo todos os meus irmãos, tanto família que é filho tudo, né, irmã? da minha mãe ou não, amo todos, né? Sim. E assim, Deus me encontrou. Quem me encontrou foi Deus nessa jornada de vida, né? Eu sou uma mulher que, primeiro, tudo na minha vida é Deus. Né? Amém. Deus. Ou seja, Deus em primeiro lugar, né? É Deus em primeiro lugar. Tudo é por Deus. Que tudo coisa guiado linda. por Deus. E aí a vida vai mais fácil, né, irmã Vera? Aí assim, logo, muito cedo fui pra Brasília ali, né? Lá eu morava com minha tia e meu tio, né? Tio Raimundo, tia Maria. E quando cheguei assim na 5ª série, eu já fui professora dos meus próprios colegas. Eles me escolheram. Eu tenho orgulho dessa história, né? Assim, lá em Brasília, Guará 2, Centro Educacional 1. Então ali eles tinham orgulho de colocar assim, Vera Margarida. Tudo já era Deus, mesmo na minha adolescência. Que lindo. Então, assim. No caso, então você nasceu em berço evangélico? Não. Como diz? Não, família, chegou depois. A família católica, né? Sim. Mais princípios católicos, mas Deus me encontrou. Temente a Deus. Né? Todos temente a Deus, mas Deus me encontrou. Benção. Eu creio assim que o propósito já vinha de antes, desde o meu nascimento, né? Deus já tinha uma missão assim na minha vida, né? Pra mim cumprir aqui nessa terra. Que coisa boa. É porque diz que ele cuida da gente desde a formação, né? No ventre da nossa mãe. Isso, né? É porque é muita história pra contar. Então, não tem. Se eu comentar aqui do meu nascimento, você vai achar muito engraçado como foi naquela época. Que coisa linda. Nasci, né, então, no município de Riachão das Neves. E foi uma luta pra nascer. Sabe que o adversário da nossa alma, ele já quer te podar no seu nascimento, né? Sim. Então, foi muito difícil pra minha mãe, pra me colocar no mundo. Eu creio. Que ele já quer barrar, né? Porque ele sabe, ele não tem presciência, ele não é como o nosso Deus, que ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas ele sabe, né, o que Deus tem com aquela pessoa, o amor que Deus tem. Então ele já quer cortar desde o início, não é verdade? É verdade. Então, irmã Vera, foi líder na escola, ensinava os colegas. Agora me diz, como encontrou, como chegou realmente, você está falando do chamado de Jesus, de Deus, né? Que Deus te chamou. Gente, eu quero falar primeiro com vocês que a irmã Vera,
ela é da Igreja Congregação, não é isso, irmã? Isso, sou da Congregação Cristã do Brasil hoje. Isso. Aqui em Irecê ou Luiz Eduardo? A minha comum aqui em Irecê, né, Baixão de Sinésia, mas sou da congregação em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Onde chegar... Eu me encontrei na Congregação Cristã do Brasil. Coisa linda, né? Mas nasci em outra denominação, né? Mas houve algo, assim, de mistério espiritual na minha vida, que acabei conhecendo a Congregação Cristã, né? Olha que maravilha. É uma história, assim, muito de Deus, né? Sei. Eu já era cristã, né? Desde os meus 15 anos, mas assim a vida nos leva, né, ao caminho se você não sabe onde vai chegar, né? Sim. E hoje eu cheguei até aqui, né? E sirvo a Deus na congregação. Tenho muito orgulho, né, de Deus ter me encontrado. Encontrei Deus face a face aqui na cidade de Irecê. Quer contar um pouquinho pra gente como se deu? Na época do Covid, eu peguei Covid, né? Sim. E eu tava muito fraquinha lá em Luiz Eduardo Magalhães. Eu conheci uma pessoa da Congregação Cristã que me convidava para ir visitar. Né? Aí eu era testemunhado, fala assim, né? Quando você não é da igreja, né? Então eu ia visitar muito a congregação. Mas já era uma preparação de Deus, porque ele sabia do que eu ia precisar lá na frente. Entendi. Aí veio, retornando sobre o Covid, eu tava bem fraquinha e Deus me deu a graça de levantar daquela cama. Até para ir no banheiro, era o meu filho, o Marcílio, que me levava no banheiro. Que de tão fraca que eu tava. Mas quando meu irmão me ligou e falou assim, Verinha, eu tô sem fôlego, acho que eu tô de Covid. Eu falei assim, você consegue vir até Luiz Eduardo? Porque lá em Barreiras estava muito cheio, não conseguia fazer o exame, né? Então assim, você consegue vir até Luiz Eduardo? Ele disse assim, dirigindo. Aí eu que tava fraca, sem força alguma, eu não tinha nenhuma força mais. Deus me tomou, me deu força. E eu consegui levantar daquela cama. Quando meu irmão chegou, eu já estava forte. Deus fez assim uma obra muito linda. Quando meu irmão chegou, e ele conseguiu chegar, mas chegou já cansado. Ele dirigiu até Barreira. De lá eu já consegui dirigir de lá para a clínica. Quando eu cheguei lá na clínica com ele, foi por Deus. Quando fizemos exames, deu positivo. Era realmente o Covid. Sobre o Covid, veio para destruir mesmo o coraçãozinho dele, assim, veio para querer levar o meu irmão, mas Deus entrou na vida dele e na minha vida, porque tudo que eu fiz foi com força divina. Entendi. Não era força minha, era força de Deus. Sobrenatural, né? Você sentiu ali a mão de Deus. Isso, né? E aí quando nós chegamos na clínica lá, ele já deu assim, uma parada, né? E aí, santo Deus, aí tudo Deus, eu prostrei no meu joelho naquela clínica lá, no chão daquele hospital. Eu, minha irmã, a família toda nos ajudou. Sim. E aí eu clamei a Deus, se Deus desse vida pro meu irmão, né? Porque eu já tinha perdido um outro irmão com 31 anos de idade. Naquela época eu não tinha a sabedoria que Deus me deu naquele momento, né? Sim. E aí, sim, eu clamei a Deus, se Deus me desse vida assim, para poder ajudar o meu irmão. E se Deus desse vida pro meu irmão, eu ia servir a Deus naquela igreja daquele irmão, né? Do irmão que me apresentou à Congregação Cristã do Brasil. Sim. Porque eu falava que eu nunca ia ser da congregação, porque eu era mulher de levar a palavra, a Assembleia Presbiteriana, todas as igrejas eu era convidada na minha vida lá em Anápolis. Isso, da palavra de Deus, né? E aí eu falava que não ia ser porque lá, eu imaginava que lá não era servir a Deus igual, porque era do véu, né? Eu falava a igreja do véu e ficava sentada no banco, mas não, mas Deus tem um propósito em todas as denominações. Tem, né? É verdade, Ele sabe onde nos levar. E eu falei com Deus naquele momento que eu ia servir a Deus, porque eu achava que ali na congregação a última igreja que era igual aos meus desejos, né? Assim, de servir a Deus, mas servindo a Deus com a vida você mesma. Normal, sendo eu mesma antes. Hoje eu sirvo a Deus com uma força maior ainda. Que bênção. Né? Que Deus, voltando na clínica, e naquele momento que eu levantei daquela oração, fui falar com o médico e o coração do meu irmão estava só
A fração de injeção, 29%. Meu Deus do céu. Quase Quase zerando. Mas eu falava pra ele assim, meu irmão, não desanima. Deus me deu assim uma instrução. Não desanima. Você não pode ficar nervoso. Se ele houver oportunidade dele assistir esse vídeo, ele vai saber que foi dessa forma, Provavelmente né? ele vai assistir sim. E assim, eu falei assim, não fique nervoso, você não pode ser entubado. Eu tinha certeza, Deus me dava aqui aquela plena certeza que ele não poderia ser entubado. Você fique calma. E ele ficava no oxigênio, só no nariz, no oxigênio. E ele ficou tranquilo, consciente. Mas assim, precisando do oxigênio para respirar. Mas Deus deu a graça de meu irmão não ser entubado. Graças a Deus. Entendeu? Então, a fé, né, irmã? A fé. Que E eu conseguia sentir o poder de Deus. É muito forte. E naquele momento que eles passou pra gente a situação do coração do meu irmão, você via pessoas de condições, não conseguia o que Deus preparou naquele dia. Aí liguei pra Josmaria e Osiel, que são os deputados da época, né? Na época, e eles me ajudaram com o leito de UTI, porque tudo naquela época você tinha que ter um conhecimento para ele falar com o diretor, com alguém, conseguir uma ajuda, né? Então Deus usou a vida deles para também nos ajudar. E dali, imediatamente, à noite já foi enviado pro hospital em Barreiras, né? Dali eu sei que Deus foi com meu irmão. Em nenhum momento ele desesperou para poder não ser entubado. Isso é bênção. E aí... Irmã Vera, o nosso papo tá lindo, maravilhoso. E eu tenho certeza que nós vamos ter o segundo episódio. Nos aguarde, tá? A gente vai se despedir agora. Tá bom? Não, mas muito obrigada. Deus abençoe. Falar das coisas de Deus é muito lindo, né? Demais, agradeço por essa oportunidade. Estamos aí à disposição para os demais assuntos. Com certeza. A gente vai ali, gente, e volta já, tá bom? Vamos deixar um coraçãozinho assim? Ó, pra vocês. Deus abençoe.